capítulo 18, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 1, lemos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Oremos ao Senhor. Te damos graças, ó Pai, por esta hora, porque é hora bendita, é hora santa, hora em que teu povo invoca o teu nome, invoca o Senhor nesta celebração. E invoca porque não somente queremos adorar o Senhor, porque temos conhecido o teu amor de diversas formas na nossa vida, mas queremos ouvir também a tua voz, a tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Por isso, Senhor, nós pedimos que de forma bondosa, misericordiosa, clemente às nossas vidas, totalmente baseado no mérito de Jesus, tu venhas falar conosco nessa hora, venhas fazer a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vivemos uma época de tantos defeitos, uma época que revela cada vez mais como as pessoas estão se tornando piores. Não que um dia tenhamos sido bons. O ser humano, desde que é ser humano e desde que ele é caído, ele tem demonstrado a sua capacidade de coisas cada vez mais absurdas, atos impiedosos na sua maneira de viver, de se relacionar. Mas a cada dia, esse coração pecaminoso que nós temos se revela cada vez pior. E talvez nessa era de muita tecnologia, de muita informação, e acima de tudo nessa época em que o nosso país vive, uma época de pseudo-prosperidade, pelo menos. Eu posso falar dessa pseudo-prosperidade porque eu já vivi a história desse país, pelo menos aí 40 anos, estou indo para 40 anos de vida, conhecendo a história das pessoas. Vi esse estado, o nosso país em época de ditadura, de gente muito pobre, de gente miserável, e ainda que tenhamos isso, é incontestável que é uma pseudo-prosperidade social. No meio de tudo isso, o que nós percebemos é que esse homem, à medida que ele supostamente evolui, à medida que supostamente ele cresce, também cresce no seu coração algo terrível, chamado soberba. Algo terrível chamado arrogância. Parece que esse negócio não vai parar. Nós vivemos a era das carteiradas,
Quando você pega em alguma falta, então as questões são, você sabe com quem você está falando? Quem é você para falar assim de mim? Nós vivemos nessa geração onde a gente acha que tem alguma honra pessoal para invocar. E é interessante que essa questão não é uma questão nova. Os discípulos que andaram com o Senhor, por andar com Ele, se achavam alguma coisa. Afinal de contas, foram 12 escolhidos pelo Filho de Deus. 12 escolhidos para andar ao lado do Filho de Deus. E apesar de 3 anos de caminhada ao lado do Filho de Deus, não foi suficiente para eles aprenderem o caminho da humilhação. Quando nós chegamos nesse texto de Mateus e o lemos, nós encontramos esses discípulos com uma pergunta extremamente tola. Porque eles viram anteriormente a transfiguração, porque viram milagres, porque viram o poder de Deus manifesto na história deles. Eles agora chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é que se destaca, Senhor, entre nós, nesses anos andando contigo, na nossa religiosidade, na nossa forma de te obedecer? Quem é o maior? Você percebe a questão da soberba, do orgulho tolo? Não é diferente do que nós somos. A gente não pode melhorar um pouquinho assim na vida, que a gente acha que já é alguma coisa. A gente não pode melhorar assim um pouquinho, que a gente acha que pode destratar pessoas. E aí Cristo olha para essa pergunta banal, ridícula, tola desses homens e dá uma resposta que nós não gostaríamos de ouvir. Só que, ao contrário de alguns, Cristo não é grosseiro. Cristo não olha para eles e vai lá dando tapa e corando de vergonha. Cristo vai fazer isso, como se dizia antigamente, com luvas de pelica. E um tapa de luva de pelica dói, não é porque o tapa em si dói, porque chega ao coração o ato. E é o que Cristo faz com esses homens. E essa é uma noite propícia para pensarmos sobre isso. Afinal de contas, temos um batismo infantil e Cristo toma exatamente uma criança para tentar nos lembrar de algumas questões importantes sobre a vida. Ele olha para os seus discípulos, chama uma criança, coloca essa criança no meio deles e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum. Você compreende essa frase? Não tem jeito. Você não entrará no reino dos céus. Não tem como você querer alcançar o que é maior, o que é supremo, se você não tomar como modelo aquele que não é maior e nem é supremo. É isso que é louco na maneira de Cristo ver a vida e nos ensinar a vida.
Nós tomamos como maior aquilo que não é maior. Nós tomamos como maior aquilo que é passageiro, aquilo que é enganoso. E a gente acha, isso é o maior. E ele disse, sabe o que é o maior? É você poder terminar a tua vida, chegar em paz diante de mim e receber o reino dos céus. Isso é o maior. E você quer saber quem é o maior, então, nessa busca do que está além, que sobressaia o que tu alcança ou aquilo que tu almeja? É aquele que se torna como uma criança. Por isso ele começa por esse ponto dizendo, é necessário vos converterdes. E a ideia de conversão, segundo os evangelhos e todo o Novo Testamento, tem a ver com a nossa mudança na forma de pensar. Quem molda o teu jeito de pensar? Quem molda a tua maneira de enxergar a vida? Quem rege o teu coração nas tuas atitudes, nas tuas palavras? Nós somos moldados pelos nossos próprios pecados. Nós reagimos com a soberba do nosso coração, com o orgulho falido da nossa alma. Por isso nós queremos saber quem é o maior. Quem é o melhor entre nós? Cristo diz, rapaz, se você não se converter, se a tua maneira de pensar a vida não mudar, você nunca vai compreender isso. Você nunca vai alcançar algo que está acima de você. E por que a criança é o modelo disso? Porque a criança, ainda que ela tenha o seu modo próprio de pensar, ela tem que se sujeitar ao pensar dos seus pais. É por isso que ela é modelo da nossa conversão. Muitas coisas a vida me ensina de forma pecaminosa, a viver de forma pecaminosa. E exatamente porque a vida me ensina assim, e porque meu coração pecaminoso gosta de ser assim, eu preciso abrir mão dessa vida que tenta reger o que eu sou, para aceitar a regência daquele que me criou. Compreende isso? Não é a maneira que eu acho que é certo. A maneira que eu acho que é certo é uma maneira cheia de soberba, de orgulho. Mas quando eu começo a pensar a vida na maneira como Deus me criou, e para o que Ele me criou, e o que Ele quer de mim, bom, então isso muda a minha maneira de viver, muda a minha maneira de ser, a tal ponto de, se eu mesmo errar, e pecar contra o meu semelhante, não haverá soberba que segure o meu coração no desejo de ser perdoado. Mas se a minha mente não muda, a maneira de Deus, a última coisa que me importa são o perdão de pessoas. A gente ainda se justifica dizendo, não, mas merecia mesmo, tinha que tomar na cara mesmo. E a gente vai se enchendo de orgulho para justificar atos pecaminosos e, o que é pior, atos vergonhosos, que só enche de orgulho o pecador, mas que é capaz de deixar vermelho e corado os outros pecadores ao redor. Você entendeu isso? Até pecadores se envergonham dos nossos próprios pecados. Quem é o maior é o que se converte à maneira de pensar de Deus, e ainda que lute dentro do coração vontades diferentes,
estará sujeito a Deus. É por isso que essa criança é tomada como modelo. Eu vejo na vida do meu filho, você acha que todas as vezes que eu mando ele fazer alguma coisa ele gosta? É óbvio que não. Às vezes ele tem que fazer contrariado. Mas ele tem que fazer. E Cristo está nos dizendo isso. Você acha que Deus espera que você responda tudo certinho, com prazer? Não! O seu coração pecaminoso nunca vai querer responder com alegria aquilo que Deus quer de você. Mas se você quer realmente herdar o reino dos céus, então é melhor começar a dizer para o seu coração que ele não tem controle sobre você. É melhor começar a dizer ao seu coração que ele não manda em você. E que ele está sujeito àquilo que Deus quer dele. Por isso ele olha e diz: se não vos tornardes, vos converterdes e vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí Cristo acrescenta uma segunda questão, ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Lembra qual é a pergunta? Quem é o maior? Quem é o melhor entre nós? Quem é que tem poder entre nós? Cristo olha e diz: ora, o maior entre vocês é o que se humilhar. O maior no reino de Deus não é quem manda, é quem se humilha. Agora deixa eu te ilustrar um pouco isso. A gente toma as crianças no braço hoje e tem uma visão muito doce das crianças, né? Guti-guti, coisinha linda do papai, do vovô, da vovó. A gente tem essa visão toda doce de criança. Tanto é que quando a gente diz que crianças nascem com pecado, as pessoas se assustam. Quando nós dizemos que crianças não são puras nem inocentes, e daí porque o ato batismal, ele faz parte desse ensinamento bíblico, quando nós dizemos isso, as pessoas se assustam. Mas na época de Jesus eles não se assustavam. Eles não só entendiam que crianças nasciam pecadoras, como eles tinham até uma atitude um pouco mais radical. Enquanto fossem crianças, na cultura de Jesus, elas não eram nada. Criança na sociedade de Jesus era nada. É por isso que os discípulos são impacientes quando, numa outra cena, crianças querem se aproximar. Não, tira isso daqui, rapaz, o que é isso? Criança perturbando o mestre. Porque criança não era nada. Em outras palavras, crianças eram insignificantes para a sociedade de Jesus. Havia uma famosa oração rabínica, que eu já mencionei em outros sermões aqui na igreja, em que o judeu chegava no templo, ele batia no peito e orava, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou um adúltero, porque eu não sou um mentiroso, porque eu não sou um homem da vida, eu não sou um vagabundo, eu não sou uma mulher. A mulherada era contada nesse grupo. Mulher na sociedade de Jesus também não era nada. E a última parte da oração dizia: e obrigado, Senhor, porque eu não sou mais criança. Você entendeu a insignificância da criança na sociedade de Jesus? Eles eram contados lá entre esses: ladrões, mentirosos, vagabundos, mulher, criança, tudo a mesma coisa. Era assim que a sociedade de Jesus entendia as crianças. E então ele toma essa criança para dizer: você quer saber quem é o maior? É aquele que se humilha como essa criança. É aquele que tem por certo que não é nada. É aquele que tem por certo a sua insignificância aos olhos de Deus. Ou você acha que podia ser diferente?
Você acha que um Deus que a Bíblia diz que é santo, 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 pode ser comparado a pecadores miseráveis como nós? Ano passado, quando nós trouxemos aquele físico, Adalto Lourenço, Adalto fez uma brincadeira que eu achei muito interessante. Ele mostrou lá o planeta Terra, no primeiro momento bem grande, aí depois, quando comparado com um pouquinho mais da galáxia, menorzinho, um pouquinho mais, e o planeta Terra, que antes era grande, foi ficando um negocinho assim, um pontinho de nada em todo o universo. Ele diz: e você sabe quem criou esse universo? Foi Deus. E aí ficamos nós aqui nesse pontinho de nada, como formiguinhas, dizendo para Deus: eu determino, eu tomo posse, eu ordeno. Que coisa ridícula. Que cena ridícula, quando a gente acha que é alguma coisa diante daquele que representa e faz todas as coisas. Ou seja, quando nós não tomamos consciência da nossa insignificância diante de um Deus grande, você quer que Ele lhe trate como quando você estiver diante dEle? E nós nos enchemos de soberba, até para questionar Deus. Enquanto Adalto Lourenço mostrava aquelas questões do cosmos, e mostrava isso, ele dizia: nós somos como que formiguinhas. Eu me sentia menos do que formiga, eu me sentia uma pulguinha que começa a incomodar Deus com as suas tolices, cheias de soberba, cheias de orgulho, e Deus olha e diz: ah, é assim? Peraí, pronto, acabou a sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Deus concede favor, misericórdia aos humildes. Mas Ele resiste aos soberbos. E a ideia de resistir, a palavra grega aqui, que Tiago usa, nós vamos ver isso mais na frente em outras meditações, é a ideia de abater. Eu resisto não é apenas, rapaz, fica na tua, não. Quando Deus decide resistir, Ele abate aos soberbos. E Ele toma uma criança para nos lembrar disso. Crianças são frágeis. Crianças precisam ser protegidas. Por isso, crianças não são tolas. Elas podem ser pecadoras, mas elas não são tolas. Diante daqueles que detêm poder ou força, elas se aquietam. Eu não entendo por que nós achamos que podemos lutar contra Deus, brigar com Deus, fazer como um monte de gente maluca está nas igrejas fazendo hoje, querendo dar ordem em Deus, achando que Deus é um menininho office boy da sua empresa. Não, eu acho que você tem uma visão errada desse Deus grande, e que diz que diante dele só estarão aqueles que aprenderam o caminho da humilhação. E sempre a Escritura vai nos dizer: humilhai-vos. Humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos diante da sua poderosa mão. E o exemplo para nós é uma criança.
Quem não se humilhar não pode ser o maior. Então ele coloca uma última questão. Sabe quem é o maior? Não é apenas aquele que se converte como uma criança. Não é aquele apenas que se humilha como uma criança. Mas o maior é aquele que recebe uma criança tal como esta em meu nome. Quem é o maior é aquele que sabe acolher aqueles que o mundo chama e considera insignificantes. E aqueles que não se deixam levar pelo glamour das riquezas, nem da posição, nem do status, e conseguem cultivar um coração amável para com o seu semelhante, em suas necessidades e nas suas pecaminosidades. Às vezes nós nos tornamos justos demais, santos demais, como se nós fôssemos justos demais ou santos demais. E não somos nada. Nada. E agora Cristo olha e diz: você quer saber ainda quem é o maior? É aquele que aprendeu a perceber que não é nada. Não importa o que tenha, não importa a posição que ocupe, e consegue olhar e acolher aqueles que também não são. E aí quantas pessoas passam ao nosso redor? Quantas crianças, às vezes literalmente, às vezes figuradamente, e nós não conseguimos acolher. Compreendem? Quem é o maior entre vocês? Quem é o maior no reino dos céus? É quem aprendeu a depor o coração para acolher ao seu semelhante também. Quem não depõe de si mesmo o coração não aprendeu o caminho da humildade, não aprendeu o caminho que agrada ao Senhor. E o que é pior, não aprendeu o caminho que reconcilia o homem com Deus e lhe abre as portas dos céus para se encontrar em paz com o seu Criador. Quem é o maior? Hoje teremos a oportunidade de louvarmos o Senhor, porque essa bênção, ela alcança crianças também. Se na sociedade de Jesus crianças eram excluídas, em Cristo elas são trazidas como modelo para a nossa caminhada. Em Cristo são recebidas pela aliança. Que essa noite de batismo infantil seja uma noite para reflexão do nosso próprio coração. Que seja uma noite para reflexão daquilo que luta dentro de nós e que precisa ser vencido. Precisa ser posto abaixo de nós. Se queremos de fato conhecer Deus e o seu reino. E mais do que isso, se de fato queremos conhecer Deus e estar com Ele no seu reino. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, em nome de Jesus Cristo, por essa hora. Porque através do batismo de Alice nessa noite, o Senhor nos permite olhar para os nossos próprios corações. O Senhor nos permite olhar para as soberbas, tolas, pecaminosas, malignas, que operam no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração simples.
Ajuda-nos a ter um coração amoroso, quebrantado. Um coração que saiba acolher, em vez de expelir, em vez de afastar. Senhor, dá-nos um coração segundo o teu coração. Se tivermos de sofrer por isso, que soframos. Se tivermos de padecer, de termos perda, seja o que for, mas desde que aprendamos, então que assim seja. O que não queremos, Senhor, não queremos é um coração cheio de si mesmo, voltado para si mesmo, mesquinho nos seus desejos e pensamentos. Não, isso não queremos. Concede-nos graça, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé.